Você está ouvindo o programa Informania MutanteRadio.com, apresentação desagradável do Gibbons. Informania MutanteRadio.com. Boa tarde, mais uma edição do programa Informania, hoje edição podcast com o meu amigo Petros, da banda Atrocitus. Então, eu quero que todo mundo permaneça aí, uma grande banda, uma grande história. São rapazes jovens fazendo um bom e velho thrash metal crossover, convertentes modernas e visual hardcore. Vocês vão gostar, chora cavaco, Hipomania, sarará, xarabá, sarará, xarabá, xarabacanda. Sabe, Satanás? Hipomania MutanteRadio.com. Então, para quem não me conhece, eu sou o Petros, guitarrista e vocalista do Atrocitus. Comecei a tocar, fazer um som com 13 anos de idade. Hoje eu tô com 22. Sou professor de música, e estudante de música também. Hoje, olhando assim, fica meio confuso a história, até a trajetória, todos os desafios, as experiências que teve ao longo do caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada e sempre cheia de ideias, assim. Muitas das coisas que aconteceu simplesmente aconteceram e eu fui perceber só depois, Uma delas é a quantidade de pessoas que passaram, que trabalharam comigo, Na época, quando a gente era moleque, de início, quem montou a banda fui eu e o André Grishuk. O André era um amigo meu, a gente estudou junto na 7ª série, estudou no mesmo colégio, ficou um tempo lá, conhecia as mesmas pessoas. A gente decidiu montar uma banda, a gente tocava um som junto.
O nome da banda a gente decidiu de início como Danos do Holocausto. Até então a gente era meio punk, né? A gente não sabia tocar direito. A gente ficou, cara, aproveitar esse embalo, já que a gente já tá tocando punk rock, então vamos continuar, né? Vamos fazer um hardcore, pique Ratos de Porão, Replicantes, né? E essas influências aí que a gente tava tendo, né? Na época, pelo menos. E daí, conforme foi indo, a gente foi sabendo tocar, né, um Iron Maiden, Megadeth, Metallica, né, aquelas bandas tradicionais assim de heavy metal, e foi crescendo o olho para tocar heavy metal. Aí veio a ideia de trocar o nome da banda para Nuclear Armageddon, né? Nessa época a gente convidou o Juan, que era amigo meu também, né? E a gente convidou ele para tocar baixo, né? E na época eu comecei como guitarrista, né, junto com o André. Eu e ele, a gente meio que aprendeu a tocar junto, assim. Só que na época a gente olhou e ficou, cara, não vai ter como achar um baterista, né? E eu sempre toquei batera, né? Então eu decidi ir pra bateria e a gente chamou o Tom, né, pra tocar, o Wellington Cardoso, né, pra tocar com a gente. E nesse período ele tocou guitarra, ficou essa formação, né? Ele tocando guitarra, o André também, o Juan no baixo, fazendo vocal e eu na bateria. O André, depois de um tempo, decidiu sair e aí a gente chamou um dos professores do Juan e do Tom, né? Que era o Ian, na época, né? O Ian, ele tem uma diferença aí entre nós aí de 10 anos quase de diferença, de idade, né? E a gente decidiu chamar ele para tocar bateria, né? Na época ele tocava teclado, tocava guitarra, tocava bem todos os instrumentos, mas ele também estava no período de adaptação à bateria, porque ele não sabia tocar direito ainda, né? Ele estava aprendendo assim como a gente, então para ele foi um aprendizado, né? E daí a gente manteve essa formação por um bom tempo. Eu saí da bateria e fui pra guitarra. A princípio eu não cantava, mas depois começou a surgir a ideia de fazer 2 vocais e a gente caminhou nessa aí. Cada um de nós tinha projetos paralelos, né? Fora a banda, né, que estava como Nuclear. Depois a gente decidiu mudar o nome para um nome só, sendo Atrocitus. E aí a brincadeira ficou séria, né? Porque a partir do momento que a gente decidiu mudar o nome da banda, as letras, né, as composições começaram a ficar mais sérias, né? A gente puxou um pouco mais, fugiu do thrash, começou a ficar mais death metal. E aí começou a vir outras referências, a gente amadureceu muitas ideias. E desde então é o que a gente está mantendo, né? Hoje a gente está com uma proposta completamente diferente de como a gente começou, né? Indo muito mais pro metal moderno, metal melódico, né? Até um pouco uma pegada do gent, né? E hoje o Tom que estava junto com a gente, né, na guitarra, ele não faz mais parte da banda. Hoje ele está sendo substituído pelo Ideraldo Ferreira, que até então era nosso produtor, e agora é outra fase e eu acho que só vai agregar ainda mais, né? A gente está com uma pegada muito mais moderna e muito mais melódica, as ideias estão muito mais concisas e maduras, e eu acho que é uma fase muito bem produtiva.
Então, o primeiro registro que a gente tem é de Epitaph. Foi lançado em 2018. A gente gravou com um amigo nosso, né, o Joey Dort. Ele queria usar o nosso som como portfólio, ele estava trabalhando com produção musical na época. E de lá pra cá, aquilo ali que abriu portas assim pra gente, pra se inserir na cena, esse é o trampo que fez que a gente se encarasse como banda mesmo, né? E as pessoas em volta também, né? Pô, vocês têm um som, né, tal. Em 2019, a gente teve uma rotina pesada de shows, né? Fazendo toda semana show, evento, né? E viagens. E a gente sempre ouvia, assim, da galera que curtiu, né? Tipo, pô, cadê o som de vocês? Onde que eu acho vocês, né? E tal. A gente só tinha uma single, né? E aí entrou a necessidade de poder gravar, né? Em 2020, bem no comecinho de 2020, no dia 2, antes do mundo acabar, antes do apocalipse, a gente começou a gravar o Mankind, que era o primeiro EP da gente. Com 6 faixas, sendo uma instrumental e só desgraça, né? As músicas que estão no Mankind, que é o primeiro EP, são músicas que são tipo umas músicas reaproveitadas desde o início da banda, desde 2017, ali mais ou menos. Então, todas aquelas músicas a gente tá vindo tocando, já fazia uns 3 ou 4 anos já que a gente já tocava elas. E elas mudaram, né? Mudaram muito. E quando chegaram no estúdio, mudou mais ainda, né? Mas esse tempo foi importante, porque a gente brinca que a gente teve tipo uns 3 anos de pré-produção para essas músicas, né? O que é maravilhoso, se for para pensar, né? Mas a gente decidiu então gravar o EP. Gravamos com o Ideraldo Ferreira, que atualmente é nosso guitarrista, né? E aí a gente lançou como single, né, Just Accept, Self-Destruction, que basicamente abre o EP, né? E Repulsa. A gente deu uma atenção muito especial para Repulsa, porque ela era a única música em português. E ela fala de um problema bem sério, assim, que é o alcoolismo, né? A guerra contra as drogas ali, interna, né? A guerra interna que a gente tem contra as drogas, né? De ter problemas e descontar nisso, né? Nos vícios. E é uma letra que todo mundo, pelo menos boa parte da galera que ouviu, se identificou e teve uma aceitação muito boa. A gente já tava com uma ideia de fazer músicas em português, né? Novamente. Porque é a nossa língua e a gente acha que é onde que as pessoas mais vão se identificar. Tanto é que Repulsa era uma das músicas que a galera sabia cantar mesmo, assim, né? E não ficava no embromation lá no inglês, né? Eu acho uma sacanagem isso de cantar músicas em inglês num país que nem o Brasil, que é desigual, né? As pessoas não sabem, boa parte das pessoas não sabem falar inglês fluente, né? E temos membros, entre os membros da banda não sabemos falar inglês fluente, então eu acho uma sacanagem isso, né? Então a gente decidiu trocar por português e o EP que a gente lançou agora, né? Dia 24 de outubro, O Que Será de Nós? O EP, ele vem com essa bagagem inteiramente em português, trazendo reflexões sobre o sistema que a gente está vivendo atual, sobre as dificuldades que a gente está passando, né? Sobre assassinatos, né, que aconteceram nesse tempo aí, né? Violência contra a mulher, opressão, o fascismo em ascensão, né? Tipo, cara, é descancarado, assim, por isso o título, né? Tipo, você se vê perdido, assim, com esse turbilhão de informação, né? E aí, o que será de nós, né? Daí, como single, a gente usou 2 músicas, que é a Martírio e Alienado, né? A Martírio está falando sobre a violência contra a mulher e ela está direcionada ao que é o projeto DCP, porque ele é trilha sonora do curta-metragem Martírio, que está falando sobre assassinato, que está falando, né, implicitamente sobre o fascismo, né, e essa violência.
onde vamos, ninguém se importa, esse é fato, se não importa que se foda, te derrubam só pra mostrar que tão levantando. Levanto lento pelo baque, limpo sangue, segue o baile, hoje eu saio sem hora pra querer voltar. Não aguento mais andar. Sei que o álcool não resolve nem metade dos problemas, mas o desespero traz a falta de controle.
compor, geralmente no Atrocitus a gente quer mudar um pouco isso agora, mas eu sempre partiu de riffs de guitarra, né? E sempre parte de mim, assim, de desmembrar a ideia, eu já apresento tudo pronto, né? Tanto os riffs de guitarra, quanto os solos, quanto as letras, né, até as linhas de bateria. Eu já apresento tudo pronto para os piá, né, para eles tentarem desenvolver em cima. Mas geralmente já está 90% esculpido já, então o que eles fazem é realmente só colocar a expressão e a identidade deles, né, nas músicas. A gente quer mudar um pouco esse processo para tentar, inclusive nesse EP agora, no último EP a gente fez um pouco diferente, né? Tem a ideia do samba. O samba a gente compôs junto, né? E teve músicas que a gente pensou em fazer junto também, né? Pro um próximo trabalho, né? Porque funciona legal também a gente trabalhar em equipe, né? Tem músicas que a gente compõe em duplas, né? A gente nunca chegou a compor em 4 pessoas, nunca funcionou isso, pelo menos, com a gente. Mas sempre em duplas, né? Sempre funcionou legal, com 2 guitarras, né? Ou uma guitarra e uma bateria. É legal porque eu toco, todo mundo meio que toca tudo, né? O Ian toca guitarra, toca piano, o Juan também toca bateria, eu toco bateria, então tipo, todo mundo toca todos os instrumentos e acaba ficando mais fácil, a gente tem uma compreensão muito mais forte do que a gente pode fazer, né? Quanto às letras, elas sempre vêm, não é sempre, né? Mas na maioria das vezes elas vêm depois de toda a estrutura da música pronta. Onde eu vou, tipo, eu sempre defino uma introdução, né? Ou às vezes tem música como Alienado que nem tem introdução, ela só começa e já vai no verso, já direto, né? Que eu achei interessantíssimo, assim, porque quebra bem o padrão da gente, assim, né? De composição. Mas geralmente eu bolo uma introdução com uma chamada de riffs de guitarra. Geralmente nessa chamada já vem o vocal e eu defino alguns pontos ali que ficariam interessantes para encaixar o vocal. Eu particularmente, os piá também curtem bastante vocal nas músicas, assim, para não ficar vazio. Então as letras geralmente são muito grandes, né, ou repetem muito, né, refrões que são diferentes, né. O primeiro refrão geralmente é diferente do outro. E a gente tenta trabalhar dessa maneira, assim, mas geralmente as letras elas vêm depois. Os temas é o que a gente acha que combinar, assim, pô, essa música tá mais pesada, tipo, combina com mais esse tema, pô, essa música é mais melódica, dá pra usar mais esse tema. Geralmente em músicas melódicas a gente aborda questões pessoais mesmo, internas, né? Como depressão, ansiedade, né? Inseguranças. Toda essa questão assim do ego, né, do interno assim da pessoa, né? E as músicas mais violentas, assim, mais rápidas, a gente usa como uma maneira de protestar, assim, né, de falar sobre o sistema mesmo, né? Sobre a política, né? Sobre governo, sobre desigualdade social, sobre opressão, repressão, né? Toda essa questão que a gente vive hoje no Brasil. Comaniamutantiradio.com
no. I am not ready. I am not ready yet. Shut up. This is our destiny. With that. Amongst the great organized, you have seen what I decided to burning of persecutes and the remains of the dance is done having done. Earthworms, damn it! Earthworms! Beauty and the sky! Earthworms, damn it! Earthworms! Fortunately, not to know how the hate that lives on you, how you were locked that we avoid you. Because the vow, I find what I don't want to say. Earthworms, damn it! Earthworms, they understand the composition. Standard as loving. Now, our beauty bodies, the composition, all rise. Burning life, to know you are done. It's there, Earthworms, damn it, earthworms, beauty and decay. Earthworms, damn it, earthworms, fortunate not to know what they did. Spoke about you, you were locked that we avoid you. When on counts, we lose a piece of us. It's hard to believe there is an eternal life. For who is down, maybe. For who the ghost is death. Desperately victorious. Earthworms, damn it! Earthworms, beauty and the sky! Earthworms, damn it! Earthworms, fortunately not to know how the hate that lives on you, how you were locked that we avoid you. Earthworms, damn it! Earthworms, beauty and the sky! Earthworms, damn it! Earthworms, fortunately not to know what they did. Spoke about you, you were locked that we avoid you. Mutanteradio.com
Pô, com certeza, vale sim. É claro que se a gente tivesse a oportunidade de ter alguém que direcionasse, né, uma gravadora, né, uma filial, que direcionasse a gente, né, para onde a gente tem que ir, que conseguisse contato, que conseguisse o agendamento de show, né, como fazem, né, as gravadoras. Na verdade seria um sonho, assim, que a gente tem, né, porque é muito mais trabalhoso você ser um artista independente, porque você tem que correr atrás, você mesmo paga a sua assessoria, né, você mesmo paga o seu trabalho, você mesmo paga. Na verdade, a gente tem até um termo que a gente fala entre nós, que é: por que eu vou pagar pra tocar, sendo que eu já pago pra tocar, né? Isso é sobre os shows, né? Que algumas bandas, né, quando vem banda forte, assim, banda grande, as bandas preferem pagar, assim, pra tocar, né, nesses eventos. E pagam uma grana forte, assim, né, pra tocar, né? Porque é uma vitrine muito boa, né? Imagina, a gente fez abertura pro Claustrofobia, que é uma puta banda foda, né? Brasileira. Pro Ângelus Apátrida, que é uma banda de thrash espanhol. E a gente fez, em março de 2020, a gente fez abertura pro Crisium, que esse aí foi, cara, nossa, a gente ficou absurdado com o que a gente fez, assim, tipo, trocou ideia com a banda, né? Eles são muito atenciosos, assim, com a banda. Eles mesmos escolheram, né, a gente para fazer a abertura, eles escolhem, né, a banda. Na época a gente teve um apoio muito forte da gravadora Kiat, que tá vinculada aqui com os projetos aqui e eventos de Curitiba. Foi um contato ali, o Sandro que fez a ponte pra gente, né? Ele conseguiu colocar a gente no evento simplesmente porque ele curte demais, assim, a gente, né? Ele que fez a ponte também pro Claustrofobia, e eu tenho certeza que se não tivesse rolado a pandemia, a gente teria conseguido muito mais shows, assim, tipo, desse porte. Então, no geral, artistas independentes, o que eles precisam é de ter bons contatos, ter uma rede boa de contatos e ser muito bom, assim, tipo, ser muito bom. Em que sentido, não de ser bom de se aparecer, mas no sentido de ser bom de acreditar no que tá fazendo, né? Quando a gente fala de acreditar no que tá fazendo, é de diariamente você pensar no teu trampo, né? E encarar como algo que você realmente queira aquilo, né? Nós hoje, na Trócitos, a gente tem a mentalidade de que não existe como, né? Não tem outro caminho a não ser o trabalho, né? Você ir atrás dos contatos, né? Você trabalhar em cima das músicas, né? Eu, pelo menos, já perdi noites, né? Fazendo isso, né? Mexendo na pré-produção, mexendo na produção, né? Então a gente dedica muito tempo, e é isso, é dedicar tempo, né, em cima daquilo. E perder, às vezes, até noite de sono. É claro que isso é injusto, né? É um pouco injusto, mas eu acho que de início é o que a gente precisa, né? Quando a gente não tem nada, é um pouco isso que a gente tem que fazer. Eu imagino que daqui a alguns anos, ou até ano que vem, a gente não precise mais fazer, né, esse trabalho exaustivo que está sendo, né? De ter que correr atrás de tudo. A gente já está vendo uma produtora para fazer eventos pra gente, né, para conseguir os eventos, que é a Marcele Ferrati, e a gente tá correndo atrás disso, né, para tentar melhorar a situação pra gente, né, e a gente sabe que é muito difícil correr nesse processo aí de banda independente. Aí vem a questão, né? As bandas independentes, geralmente, quando elas não conseguem nada, elas culpam, né, o mercado, culpam os fãs, né? Culpam os amigos, né? Até... Cara, culpa o bar, culpa o contratante, culpa todo mundo. Só que a gente demora pra cair a ficha mesmo, até eu mesmo já caí nessa. Demora pra cair a ficha que o lance é trampo. E aí tem que ter o trampo em cima de todos os integrantes da banda. É todo mundo como se fosse uma unidade mesmo, assim. Então ser independente é um pouco mais trabalhoso, mas às vezes é o que... Às vezes, assim, pelo menos pra nós, assim, é o que mais dá tesão, assim, de continuar. Porque a gente aprende muito nessa caminhada, né? Companhiamutanteradio.com
Então, para concluir, né, essa questão, um recado que eu tenho para você que está ouvindo, não te conheço, ou sim, né? Mas o que eu tenho a dizer é que, independente do que você está fazendo, acredite naquilo que você faz. Se você tem um sonho, acredite nesse sonho e corra atrás, né? É claro que isso não é uma fala meritocrata, porque a gente sabe que é dificultoso, né? Não é tão simples quanto parece. Isso aqui são só palavras, mas entenda que vai ser difícil a caminhada, é uma caminhada torta na maioria das vezes, mas quando você consegue o primeiro passo, defina metas pequenas, né? E quando você conseguir o primeiro, faça outros planos, né? Faça novos sonhos, né? Porque quando você tem um sonho muito grande, a gente começa pequeno, né? Então a gente tem que ter consciência de que é um passo de cada vez, e cada passo é uma vitória, é uma glória muito grande, né? E boa parte das vezes as pessoas que estão em volta não reconhecem, mas só você vai reconhecer, né, o teu sonho e as tuas conquistas. E é como eu enxergo, né, tudo isso. Comecei falando da minha experiência. A minha experiência é essa. Eu tenho um grande sonho, assim como os Piá também, de tocar no Wacken Open Air, né? De ir para a Alemanha lá e tocar num dos maiores festivais de heavy metal do mundo, né? Não só nele, no Rock in Rio, né? Até no Manix Metal Meeting, que tem aqui em Santa Catarina, né? Brutal Assault, nossa, se for listar todos eles, é evento pra caramba, né? O Knot Fest também. Então, são muitos eventos que a gente tem, assim, tem o sonho e tem a vontade de tocar. E é isso que a gente aprende. Se a gente quer chegar lá, a gente não vai conseguir se a gente não der esse primeiro passo. E depois que der esse passo, vai ter outro. E é uma caminhada muito grande, porque é um sonho muito grande. E aí que as pessoas não conseguem, falam, não consigo, eu vou desistir, esse sonho é pra poucos, entendeu? São poucas pessoas. E não, cara, a gente tá errado quando a gente pensa isso. É porque a gente não tá pensando em construir coisas uma de cada vez. Isso aqui não é papo meritocrata, não é papo de coaching. Eu odeio esse lance de papo de coaching, meritocracia. Pra mim isso aí é o que estraga a sociedade moderna. Mas o que eu tô falando é uma coisa que eu aprendi com a minha experiência, né? Dentro da banda. E tentando lutar a todo instante pra conseguir segurar o pouco que eu tinha, né? E desde lá estou aí. Então, se você não conhece a banda ainda, quer achar a gente, procure por Atrocitus na sua stream favorita, Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, todas elas, né? A gente tá lá com um lançamento novo, o EP O Que Será de Nós, inteiramente em português, com uma temática pesadíssima. Se a galera aí curte temas pesados aí, essa é a oportunidade para criar revolta. e se você quer achar a gente nas redes sociais, procure por @atrocitus_CWB. Beleza? Muito obrigado por todo mundo aí que ouviu. Você que teve aí paciência por ouvir aí sobre a história da banda. E muito obrigado mesmo. São vocês aí que apoiam o nosso trabalho, faz com que a gente seja tão reconhecido por isso. Muito obrigado e um salve a todos. Você ouviu o programa Mania na MutanteRadio.com. Até o próximo sábado, pessoal. Tchau, tchau.